Saudações cósmicas, professor Rogério Temporim do Sabedoria Cósmica aqui recebendo você sempre com muita alegria, um prazer enorme ter você aí do outro lado assistindo o vídeo. Então, se você gosta de ciências esotéricas, espiritualidade, astrologia, oráculos, fitoterapia mágica, enfim, todas essas coisas aí, você já se inscreve no canal, fica aqui com a gente que tem bastante conteúdo. Aqui embaixo tem os links dos nossos cursos e falando nisso, eu tô aqui para fazer o FAQ número 2, que é o momento em que eu respondo questões que foram enviadas para nós dentro do ecossistema do Instituto Sabedoria Cósmica, que são os canais de WhatsApp, na plataforma dos cursos, nos e-mails, nas lives. Sempre tem alguma questão que salta aí várias vezes e eu acho que agora fica mais produtivo para todo mundo, inclusive para você que está aí no YouTube, para saber sobre alguns assuntos que, de repente, dúvidas que você teve aí, se você lê oráculos ou se interessou em ler oráculos, mexe com astrologia, numerologia, xamanismo, enfim. Então eu estou trazendo essas dúvidas aqui. Nós estamos no FAQ número 2 e temos 3 dúvidas bem interessantes para a gente tratar neste vídeo. Se inscreve no canal, então clica aí no gostei e bora lá tirar essas dúvidas. Essa é uma dúvida tradicional também, muita gente me pergunta, e aqui eu tenho que colocar resumido na thumbnail, mas quer dizer o quê? Qual técnica que eu escolho para determinada questão no tarô? Não só no tarô, como no baralho cigano, nas runas, em todos os oráculos. Mas aqui eu vou me atentar ao oráculo de cartas. Tá? Então, aquela questão assim, que técnica eu uso para que tipo de pergunta ou que tipo de assunto? No tarô, no baralho cigano, nós temos várias técnicas. Técnicas com poucas cartas, até técnicas com um número médio de cartas, que seria o quê? Então vamos lá, pouca carta é 1, 2 cartas. Então você tem técnicas, por exemplo, de sim ou não. E a gente tem técnicas com um número médio, vai de 5 a 10 cartas. A gente tem a técnica Peladan, que é uma conhecida, que pode se usar no baralho cigano, que é técnica com 5 cartas. Você tem técnicas com muitas cartas no baralho cigano, por exemplo, a mesa real, a famigerada mesa real, e que as pessoas têm como uma espécie de... as pessoas têm um certo fetiche por essa técnica. E eu vou aproveitar e vou falar aqui porque tem tudo a ver com a resposta, que é assim, ó. Qual técnica usar? O meu critério, o critério do professor Rogério. Então veja só, as minhas respostas aqui não são respostas em si. Vim trazer a verdade, que é a palavra final. Não, é a resposta de alguém que mexe com oráculos, dá aula de oráculos, que tem algum envolvimento com isso já há alguns anos. Então, qual a minha resposta para isso? Eu tenho um critério que ele tem funcionado na minha atividade como oraculista, em todas essas décadas aí que eu mexo com oráculos, que é o seguinte: se a pergunta é mais simples e mais curta, menos cartas. Se a pergunta é mais enrolada e mais longa, mais cartas. Como assim, professor? Então dá um exemplo. Vamos lá. A pessoa chega para mim e fala assim, quero saber como vai ser essa semana minha. A pergunta é essa, tá? Aí você vai falar assim, mas vamos falar das áreas da vida, então... Não, ela perguntou isso. Quero saber como vai ser minha semana. É uma pergunta simples. Certo? Como vai ser? Então, assim, vai ser boa, vai ser ruim, vai ser legal, vai ser agitado ou não. Então, 2 cartas resolvem isso. Tá? Porque é a pergunta. Aí você vai falar, não, mas eu quero falar de todas as áreas da vida. Então, tudo bem, mas eu estou me centrando na pergunta. Tem isso também, não é o que você quer, é o que a pessoa perguntou. Agora, no outro extremo, a pessoa chega para você e conta assim, aquela pessoa que já te procura é densa, sabe? Que você vê que ela está sofrendo e ela quer aquela tiragem logo. Geralmente, quando a pessoa fala, não dá para ser agora de manhã, é porque é algum problema que está mexendo muito com ela. Aí ela chega e conta a história pra você, olha, aconteceu isso, meu marido, ele começou a ficar estranho, aí eu descobri uma mensagem no WhatsApp dele, aí eu fui, e tem uma pessoa que eu descobri, tal, que acho que pode estar envolvida com ele, eu não sei, eu tô sofrendo, e eu quero saber o futuro da minha relação. Olha que história longa. Tem vários elementos. Ela quer saber sobre tudo isso, sobre se o marido, o que é isso, essa mensagem que ela recebeu, essa pessoa que está envolvida,
como que vai ser o futuro na relação para ela, para ele. Então é uma pergunta muito mais enrolada. Mais cartas, tá? Eu usaria um Peladan misto. Claro que aqui eu estou falando no YouTube, gente, mas é para quem entende um pouco de oráculos, né? Então se você não lê tarô, você não vai entender, mas técnicas com mais cartas, tá bom? Então esse é o critério. Então uma resposta objetiva aqui para a gente não ficar patinando. Agora, quanto eu falei do fetiche da mesa real, que é assim, a mesa real é uma técnica que usam 36 cartas, né? No geral. Tem outras mesas reais, não tem uma só. Mas existe um fetiche das pessoas. Eu quero estudar para aprender a mesa real, tá? Que é mais ou menos assim, eu quero aprender a dirigir, né? Porque eu quero dirigir um carro de Fórmula 1, é isso que eu quero, tá? Mas aí eu já vou te dizer para você, ó, para você dirigir, perfeitamente o exemplo, para você dirigir o carro de Fórmula 1, então você vai ter que treinar aí muitos anos. E exatamente com a mesa real. Você precisa de muitos anos de cadeira para ler uma mesa real, tá? Não fique achando, a mesa real que vai resolver. Não, se você não tem intimidade com os arcanos, não tem muita estrada para interpretar bem as cartas, não vai resolver nada. Então tem muita gente que quer ver aquela mesa cheia, né? Porque vai se sentir bem. Fala, nossa, olha como eu leio bem, eu coloco 36 cartas na mesa. Gente, esquece isso. Mesa real para quem já lê há muitos anos, tá? Resumidamente é isso. É a minha opinião, tá? Por isso que eu não ensino mesa real para quem está começando do zero. Eu estou começando do zero, esse curso básico tem mesa real? Não, nunca vai ter. Né? Tem um módulo separado e eu vou ter que saber se a pessoa já está lendo bem, tá? Aí beleza. Mas é a minha visão, tá bom? Então você pode ter a sua visão também. Essa é uma dúvida também aí muito recorrente. Posso tirar cartas enquanto grávida? Certo? Muitas grávidas, alunas me procuram perguntando sobre isso, porque elas ouviram que não pode. Aí tem gente que me procura falando, mas eu ouvi que pode. E aí, como que fica a história? A história é a seguinte, a gente tem que ter essa consciência, tem que ter que o baralho se misturou com a religião no Brasil, tá? Então a gente tem uma mistura entre o baralho cigano e a Umbanda, e muita gente acha que essas coisas são todas juntas. Tá bom? Que é assim, o baralho cigano, ele tá ligado à linha dos ciganos da Umbanda, certo? Às vezes tá porque a pessoa é umbandista, mas esse baralho não tem nada a ver com a linha dos ciganos em si. Ele não veio disso. É interessante saber isso, porque as pessoas misturam e acham que as coisas sempre foram assim. Não é uma crítica, é uma observação técnica até. O baralho cigano, ele vem do baralho da Madame Lenormand, que nem sabia o que era Umbanda. Ok? Na Europa eles leem cartas, tarô até hoje, ninguém nem sabe o que é Umbanda. Ninguém não, um ou outro. O que eu quero dizer? É que se você é umbandista, pode ser que isso faça sentido para você. Algumas coisas você não pode fazer quando você está grávida, porque o pai de santo vai orientar isso. Ele está certo? Ele está certo porque é dentro do contexto da religião, tá? Por conta das energias, dos orixás e tudo mais. Então, temos duas respostas aqui. Se você segue uma religião em que diz que algumas coisas você não pode fazer quando você está grávida, tá tudo certo. Agora, se você me perguntar no baralho em si, eu vou responder em si. Vou esquecer orixá, cigano, tudo isso. Tá? Eu vou falar no baralho em si. Mais uma vez, nenhuma crítica a isso. Tá? É só para esclarecer, porque eu tenho que me posicionar como professor. No caso do baralho, não tem nenhum tipo de relação entre você estar grávida e isso prejudicar o seu bebê. Por quê? Porque as energias que você mexe com o baralho são as energias que você vai mexer, por exemplo, indo num lugar, indo numa igreja, indo num centro espírita. Não é? Ou, por exemplo, você vai prejudicar muito mais o seu bebê numa discussão com alguém que você fica nervosa do que você lendo uma carta para ajudar alguém. Tá. Então, assim, temos duas respostas, né? Uma é assim, se lá no seu centro de Umbanda, ou Candomblé também, mas geralmente mais Umbanda, o pai de santo falou que não pode, então ele fica com ele tá certo, eu tô errado. Porque você tem que seguir isso. Agora, se você perguntar em relação ao baralho em si, tá? Não tem nada, porque daí você vai pensar, quando a cigana se aproxima de mim, ela na verdade me prejudica, porque se ela se aproximar e eu tô grávida, vai interferir o bebê? Não acredito nisso, tá? Certo? Então, não acredito. Agora tem uma outra resposta
que é a seguinte, você, o que você sente, porque daí é importante. Se você não se sentir confortável, você pode prejudicar o seu bebê, tá? Então, se você não se sentir. Então, assim, não é fácil responder. Pra mim, assim, na minha leitura, e olha que eu sigo também os preceitos de Umbanda da minha forma, né? Não sou um umbandista, tá ali, ó. Mas na minha forma de ver, não tem problema nenhum você ler cartas grávidas. Se tá tudo bem, se você tá equilibrado, tá tudo certo. Tá bom? Vai ter várias opiniões divergentes aí, mas, enfim, eu tô colocando a minha aqui. Professor, quanto cobrar por um mapa astral? Essa é uma pergunta, perdoe, que não quero calar. Porque muita gente pergunta para mim, dos alunos de astrologia, quanto que eles devem cobrar. E eu sempre respondo, né? E vou responder aqui agora, acho que eu nunca respondi aqui. Só que tem um problema, aqui a gente está num vídeo que está numa linha do tempo, ou seja, estou em 2022, em data tal. Então quer dizer, se daqui a 2, 3 anos você vê esse vídeo, pode ser que não tenha muito, não faça muito sentido. Mas nesse momento que eu estou aqui, vamos dizer que assim, eu tô supondo você fazer um mapa astral, um astrólogo fazendo, não um site, porque no site você compra por 20, 30 reais, tem site que faz. O algoritmo junta uns textos lá de interpretação e te manda. É ruim? Não sei, tem que ver, né, se faz sentido para você, mas não é uma análise do seu mapa, não é uma pessoa que chegou ali e viu as particularidades. Aí você acha 30, 40 reais. Uma média, já vou direto ao ponto. Uma média, assim, de um mapa astral, se a gente for ver por aí, entre 200 e 300 reais. Tá? É uma média. Tem mais barato? Tem. Bem feito? Também tem. Mais barato, bem feito. Tem um astrólogo que vai fazer promoção, vai fazer mais barato. Tem mais caro? Tem. Aí, claro que você vai restringindo o público. E você tem que ter mais autoridade para cobrar mais caro. Então, assim... Aí, isso já exclui a possibilidade de você falar, vou fazer um mapa por 80 reais. Não faça. Tá? Não faça. Porque esse é um trabalho, se você está fazendo uma análise, pelo menos dentro da nossa formação aqui de astrologia, os alunos que se formam, eles sabem, uma análise leva 5 horas, 6 horas direto trabalhando. Você não vai fazer isso direto, você vai ter que dividir em alguns dias. Não dá. Um atendimento de tarô de 1 hora custa 80 reais. É tempo, tá? É seu tempo. Você está parando a sua vida para fazer esse negócio. Bem feito. A pessoa não quer pagar, problema dela. Vai gerar um automático lá no site. Tá bom? Então é isso. Então, vai. Aí você fala, vou fazer por 150. Tudo bem, 150 ali. Né? Você tem que também ter o seu público aí. Mas menos que isso, não pode. Né? A não ser que é um presente para alguém, alguma coisa. E aí eu vou te contar uma coisa que quando eu tocava, né, como músico, e tocava, digo assim, profissionalmente mesmo, né, toquei muito na noite, assim, tinha um amigo meu que falava assim, ó, que quando ele tinha um preço dele para tocar, então, sei lá, vamos supor, vai 200 reais o meu cachê. Se alguém oferecia 80 reais, 70, ele preferia tocar de graça. Ele fala, olha, eu vou de graça, mas eu não aceito esse valor. Né? E ele fazia isso às vezes, eu vou de graça. A pessoa falou, não, mas eu te dou, não, o meu preço é 200. Se for para eu fazer por esse valor, eu faço de graça porque eu não estou vendendo nada. Eu estou aqui porque eu estou te ajudando. E é isso. Então, assim, às vezes é melhor você falar, eu vou fazer de graça para uma pessoa, mas esse valor aí eu não... Entendeu? Para educar a pessoa, né? Ela entender que não é o seu tempo, o seu valor, ele tem um custo. Então é isso. Tá bom, pessoal? Então tá aí, esse foi o nosso FAQ número 2. Se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos cursos que estão aqui embaixo. Vai ser um prazer ser o seu professor, te guiar aí e trocar junto com você. E estamos aí, daqui a pouco estamos de volta. Até lá.